Bom dia, bom dia. Estamos adicionando aqui a Fernanda, para que através. Agora apareci, hein? Ai, que bênção! Mas está escutando? Conseguimos! Você me ouve? Doutor Aristóteles Sakai, bom dia, Bom mas que luta, dia. meu irmão, para nós estarmos juntos. Então agora me ouve bem? Que alegria! Aqui agora, muito bem, depois de quase 2 horas de batalha, para que nós nos encontrássemos, né? Graças a Deus estamos juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui. Queremos dar as boas-vindas, doutor Aristóteles, à sua pessoa, a todos os nossos convidados que estão do outro lado, porque cada programa, a Viva Mulher, e por falar em A Viva Mulher, muito bom ter um homem aqui na nossa companhia essa manhã. Então, será um prazer, né, estar no meio de tantas mulheres, né? Vejo aqui, é muita gente. E, para quem não sabe, o pastor Aristóteles Sakai, juntamente com sua esposa Heloísa, são nossos pastores, né? São Amém. pessoas maravilhosas, amigos e irmãos em Cristo. E tem muitas pessoas que falam assim, será que essa mulher tem algum pastor? Será que tem, né? Alguém que conduz, que tem cobertura, que está amparando? Então está aí, doutor Aristóteles Sakai, pastor, né? Aristóteles, e para nós é um prazer tê-lo como amigo, como irmão, como pastor e como autoridade também na vida civil. Amém, louvado seja Deus. Amém. Pastor Aristóteles, nós sabemos que desde o dia que o convidamos, e o tema que vamos estar desenvolvendo aqui no nosso programa Viva, do qual você é participante ativo. Exatamente. Né? E eu acho bom porque o meu marido, ele é daquele que você conhece, que não é de estar muito apegado a microfones, a câmeras, né? Uhum. Mas é uma pessoa que está com o olhinho de águia o tempo todinho, né? Organizando tudo. E vejo que eu me sinto muito segura em saber que eu tenho um marido que cuida, tenho um pastor que está sempre de olho, orientando, orando, ajudando. E isso, nesses dias de pandemia, é um privilégio que poucos estão tendo, de ter pastores pandêmicos, vamos dizer assim. Porque muitos desapareceram da vida dos irmãos, e que bom que você é um irmão e um pastor que não é só da época pandêmica, de uma pandemia, né, que aparece em momentos de necessidade, mas que tem estado do nosso lado em momentos de alegria, de tristeza e de celebração. Bem-vindos ao A Viva Mulher, doutor Aristóteles. Amém, glória a Deus, uma alegria muito grande. Vamos conhecendo devagar, não é, esse tema tão importante, né, que é trazido para os nossos dias, e vamos, à luz da palavra de Deus e da legislação, buscar avançarmos, né? Na verdade, todo aquele que se propõe a falar algo, tanto ele já teve que se dedicar para aprender, mas o aprendizado é algo constante. Então, muitas vezes nós estamos tentando ensinar, mas na verdade nós estamos aprendendo. Aprendendo. E o que nos fez fazer esse convite, se bem que já fizemos outro e não deu certo, porque como eu ainda sou uma mulher meio jurássica na live, nesses grandes progressos que a vida vai tendo, e como você sabe e tem me acompanhado, que nós estivemos anos, né, de ostracismo, de estar mais escondido com Cristo em Deus. Amém.
Não sei se parece que está tendo uma interferência de algum barulho. Aqui eu não ouço. Para Aí, mim, não, está tudo não. ok. Tá. Uhum. Aí, ok, agora sim. Então, como você sabe, nós estivemos muitos anos ocultos com Cristo em Deus. E, de repente, fomos chamados pelo Senhor nesse momento para estarmos voltando a nos dedicar ao nosso chamado, que é as mulheres. É claro que, como um todo, a gente acaba abrangendo a igreja, crianças, todas, mas você sabe que o meu chamado é mulher, e eu não é que eu sou uma protetora de mulheres, eu sou uma irmã mais velha que procuro ajudar as minhas irmãs a trilhar da melhor maneira possível o caminho do Senhor. E nessa pandemia, nós temos visto muitas coisas acontecendo. E o que nos fez fazer esse convite, pastor Aristóteles e doutor Aristóteles, os dois em um que está em você. Essa semana nós nos deparamos com um tema e que me chamou a atenção, que eu acho que é momento de tratar, e não quero citar nomes, não quero citar nada, foi um certo clipe que foi feito, e nesse clipe, enquanto a cantora cantava, passava-se imagens de um casal em discussão, em briga, que acabava a mulher indo embora, ela cristã, mas ele era um marido violento que a espancava dentro de casa. E então uma luz acendeu, porque eu fui ver em um artigo 42% de mulheres agredidas hoje no país são cristãs. Aí, por isso, o convite que nós estamos fazendo para que você, doutor Aristóteles, como advogado, como delegado, ex-delegado da Delegacia da Mulher, que teve que se deparar com isso muitas vezes, para que você estivesse falando nesse assunto conosco. Ok. Bom, primeiramente, acho que é importante nós compreendermos o fenômeno da violência. A violência é algo inato do ser humano, não é? Quando nós, ali em Gênesis 4, tínhamos apenas quatro pessoas, não é? Ali no jardim do Éden, então nós já tivemos uma violência no lar, que foi Caim matando seu irmão Abel, não é? Então, mas a violência doméstica, como é o tema, não é, que nós vamos tratar hoje, ela também é retratada na Bíblia em várias ocasiões, mas eu quero me lembrar aqui dos filhos do rei Davi. Então, nós temos ali no livro tanto de Samuel quanto do livro dos reis, no livro de Crônicas e Reis, nós temos então a história dos nossos reis. E Davi, embora seja o maior símbolo, o nome mais reverenciado em Israel, Davi, o homem segundo o coração de Deus, Davi, o maior exemplo, não é, de guerreiro que nós temos. Davi, ele não era um homem sem defeitos. Como não existem homens, né, sem defeitos. Então, ele errou. Ele foi omisso com relação à criação de seus filhos. E nós tivemos, então, ali um estupro, né? Um incesto, um irmão estuprando uma irmã, ou meia-irmã, né? Então, que é Amnon, então estuprou a sua irmã Tamar. Eles eram irmãos apenas por parte de pai, o rei. Então, a violência, e essa violência, ela gerou outras violências que nós sabemos, depois tivemos homicídios, né? Então, uma série de questões. É o que a palavra de Deus nos alerta, né? Um abismo traz chama outro abismo. Então, assim, a violência, ela sempre esteve, não é, na história da humanidade. O homem, então a conclusão que nós chegamos é essa: o homem
é violento. Então, a única maneira dessa violência ela ser controlada é quando este homem, a ele são impostos limites. Então, aí nós já vamos começar a falar da questão legal, não é? Então, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas ele é crente, né? Ele é pastor, ele é presbítero, ele é um homem. E a violência... Antes então, vamos deixar aqui claro. Antes de a pessoa agir, porque a gente olha muito o título, por exemplo, o presbítero fulano espanca a esposa. O pastor fulano tem deslizes e maltrata a esposa. Então, a gente olha muito o título, né? Mas não falamos que o senhor José, que trabalha na padaria, o senhor José, que trabalha no mercado, né? Ele também espanca. Então, muitas vezes, nós focamos no título e esquecemos da humanidade da pessoa. Então, o pastor também é homem. Sim. E o título, ele não representa imunidade, né? Então, Paulo, ele, quando está orientando Timóteo, ele, na sua primeira carta, ele diz, Timóteo, sê o padrão dos fiéis. Então, nós não podemos pensar numa igreja vitoriosa, vencedora, com homens que não querem ser o padrão. Então, voltando à questão da violência, não é? Então, assim, para nós compreendermos, e aqueles que estão nos ouvindo, mulheres, né, especialmente, mas homens também, para nós compreendermos que nós temos uma dupla cidadania, né? Então, e como cidadãos deste mundo, desta terra, nós estamos sujeitos às leis, estamos sujeitos aos nossos códigos de ética, estamos sujeitos, então, às penas que são estabelecidas. Então, na verdade, se o homem não se propõe a conduzir os seus atos, não é, por meio da lei, então ele vai sofrer então as penas da lei. A própria palavra nos adverte: quem não quiser ser avaliado, não é, por uma autoridade, então eu falo assim, você não precisa temer a autoridade, ou o juiz, não é? Se você cumpre a lei. Se você cumpre a lei, não é? É lógico que nós, como seres humanos, em algum momento podemos errar. Mas o que nós não podemos é aceitar um padrão, não é? Ilegal, imoral, nos nossos relacionamentos. Então não tem, assim, essa postura de avaliar primeiramente a reputação para depois olhar a conduta, é completamente ilegal, não é? Então, fora completamente. E também, Deus, em momento algum, ele nos autoriza, não é, a esconder atrás de um manto uma conduta criminosa, uma conduta que ela é inaceitável. Então, a violência, ela não... Sim. Pois não. Sobre esse manto que você está falando aí. Eu olhei os dados ontem em um site e diz que o feminicídio e a violência doméstica, por exemplo, em 2019, até na atual data que nós estamos, então, do mês de janeiro de 2019 ao meio do ano, 1.310 mulheres foram mortas, né, através do feminicídio, da violência doméstica. Então, está matando mais do que o coronavírus. Então, diz que houve um aumento de 22% nessa pandemia. E 74% o aumento de tentativa de homicídio, né, de feminicídio, nessa pandemia. E o que me assustou é que no Acre, de janeiro
no Acre, tivemos 300% de aumento de violência de janeiro para cá. Ou seja, mais de março para cá. No Maranhão, 166%. E no Mato Grosso, 150%. E foram seguindo, assim, outros estados. E a pergunta é, já que nós temos 42% de violência doméstica e feminicídio relacionado à mulher cristã, como que você vê esse quadro que está sendo pintado no nosso país? Ele já havia, como delegado tantos anos à frente da Delegacia da Mulher, ele estava lá, ou agora tirou-se esse manto que o senhor acaba de dizer, né? E a ferida ficou exposta. E o que fazer? Porque a igreja não fala sobre esses assuntos. É como vergonhoso estarmos falando sobre esses assuntos. Como que o senhor vê esse tema, esse aumento de feminicídio, e como que você vê a violência no meio do lar cristão? Oi? Alô? Doutor Aristóteles? Parece que deu uma caída. Gente, para vocês terem uma noção, você que está na nossa live hoje, e o nome é Dedo na Ferida, estamos com o doutor Aristóteles, da delegacia há vários anos, e está agora, né, voltando a estar aqui falando conosco. Vou estar tendo que convidá-lo novamente, porque parece que caiu, né? Deixa eu colocar aqui. Não é brincadeira não, minha gente. Trabalhar na obra de Deus não é brincadeira. Vamos ver aqui. Olá. Estamos tentando convidar. Vamos lá, minha gente. Vamos convidar aqui novamente para que a live volte. Misericórdia, é muita luta. Gente, que luta para fazer uma live no assunto que nós estamos tocando. O que é isso? Vamos lá. Não conseguimos. Então, estou aguardando. Diga aí, convide que nós estamos aqui, minha gente. Olha, mas como eu estava dizendo, né? Estou tentando aqui adicionar novamente doutor Aristóteles. Adicionando, vamos lá. Volte, que o nosso assunto não terminou, apenas começou. Voltei. Bom, glória voltamos? a Deus, voltou o homem de Deus. Que luta, hein? Puxa vida, mas certamente Deus quer falar coisas importantes. Então, doutor Aristóteles, recapitulando, eu dei os dados do índice de violência que aumentou, né, na pandemia. Certo. Perfeito. E a pergunta é, já existia, porque 42% de mulheres cristãs
sofrem violência doméstica, algum tipo de violência. Não vou dizer que é apenas espancamento, né, vias de fato, mas tem um monte de coisas que é tido como violência, a violência verbal. E isso é algo que a pandemia está deixando exposto, ou isso existia e a igreja encobriu com um manto, esse manto que você acaba de dizer, e então por isso estamos colocando o dedo na ferida agora. Já existia ou ficou latente agora isso? Bom, os números, eles mostram a realidade daquilo que nós somos. Então, se nós formos falar de números, temos que considerar que o segmento evangélico ele cresceu muito nessas 2 últimas décadas. Houve uma explosão no crescimento. Hoje nós somos 23% da população brasileira, então uns 45 milhões, não é, de evangélicos. Mas esse crescimento e esses números devem nos levar a uma reflexão e uma autoavaliação da qualidade desse crescimento. Então, porque nós estamos crescendo em alguns ambientes onde nós não deveríamos crescer. Por exemplo, nós temos a estatística de divórcio no Brasil para cada 3 casamentos, 1 divórcio. E no meio evangélico, os números são exatamente os mesmos. Então eu pergunto, o casamento no nosso meio está sofrendo as mesmas pressões sociais, não é? Então, e culturais dos casamentos fora da igreja. Então, a igreja, no caso, ou aquilo que se ensina nas igrejas, o nosso ensino, não tem produzido em nós uma conduta que deveria ser diferente. Não tem produzido em nós aquela blindagem, né? Então, que nós encontramos ali em Efésios 6, né? Capacete da salvação, a couraça da justiça. Então, exatamente. Então, ou seja, mostra que nós estamos muito vulneráveis a tudo isso. Então, com relação especificamente à violência doméstica, esses números, não que eles sejam novos, mas a divulgação deles é recente, não é? Então, mas nos assusta, porque 42, 43, né? Então existe a margem de erro, então somos aí, vamos dizer, 40%, né, da violência. Então, olha só, somos 23% da população e somos 40% da violência doméstica. Então, algo está errado. Quer dizer, algo está errado com os nossos relacionamentos e os nossos casamentos. Muito bem. Com relação à violência em geral, nós trabalhamos, trabalhei 4 anos no plantão da Delegacia da Mulher. Então, você, assim, até para esclarecer, eu não fui o delegado da mulher, mas, em certo sentido, sim, sabe por quê? Porque o plantonista ele é o único que está lá naquele momento. E Goiás até inovou, não é? Porque, pelo menos no meu período, dos 4 delegados plantonistas, apenas uma era mulher. Então, eram 4 homens atendendo essas mulheres. E o plantão, ele tem uma característica, não é? Você recebe o flagrante, você recebe a coisa assim que aconteceu. Então, os ânimos estão ali exaltados. E eu devo, assim, lamentavelmente, né, informar que recebi muitas vítimas cristãs, não é, evangélicas, nos meus plantões. E também Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Aristóteles, dentro desse contexto que você está falando. O olhar, estou falando como mulher,
Qual o olhar? Você acha que tem diferença desse olhar? Quando chega uma mulher que sofreu uma violência doméstica lá na delegacia, o senhor está falando que entre os plantonistas e tudo, havia só uma mulher e 3 homens. Você acha que tem diferença em ser atendida por um homem ou por uma mulher? O homem tem menos sensibilidade em se condoer com essa mulher que chega lá com essa violência, que ela acabou de sofrer a violência, ou a lei é para todos, ou essa sensibilidade na hora de receber essa mulher muda alguma coisa? Olha, nós vivemos numa sociedade machista. Essa é uma realidade, é uma constatação, não é? Então, foi um grande desafio. Começamos apenas com um delegado primeiro, depois, então, tivemos esses 3 delegados e apenas uma mulher. Isso durante um período, não é? Então, mas nós tivemos que nos esforçarmos, sim, não é? Porque é preciso haver uma empatia, é preciso haver uma sensibilidade para tratar com essa questão, não só pelo fato de ser uma vítima mulher, mas pelas características desses crimes ocorridos dentro de casa, não é? Por pessoas que, em tese, se amam ou deveriam se amar, não é? Então, é um atendimento, vamos dizer assim, diferenciado. E aí, nesse aspecto, é preciso que a própria mulher delegada também se prepare para isso. Porque muitas vezes, todos nós, homens e mulheres, estamos sujeitos a comportamentos que são estigmatizados, não é? Então, a violência doméstica, como um fator social, é algo recente. Eu digo recente em termos de legislação, em termos de trato, né? A Lei Maria da Penha, 2011, a Lei Maria da Penha, tem aí 16 anos, bem Lei recente. Maria da Penha, não é? Então, 14 anos, digo melhor. Então, de maneira que, assim, realmente foi preciso haver essa capacitação para o atendimento à mulher, não é? A mulher tem especificidades, não é? Então, tudo isso tem que ser considerado no momento de um atendimento. Às vezes, o fato de você atender bem e saber lidar com a dor, né, do outro, então facilita muito a solução do problema. Porque muitas vezes nós pensamos que a lei ela tem que ser aplicada literalmente. Não é assim. Não é assim. A lei tem que ser aplicada para que ela produza justiça. Para que ela, Mas a gente não atenda. tem visto, me permite, doutor Aristóteles, agora, vou falar com o que ficou à frente da delegacia da mulher. As mulheres têm visto, e eu estou aqui com algumas declarações de mulheres, eu passei a tarde ontem ouvindo relatos de mulheres que se sentem injustiçadas, elas denunciaram, e elas, depois da denúncia, o marido se tornou mais violento, ameaçador, porque ele dizia, não tem, se você acha que a Lei Maria da Penha vai te encobrir de mim, você está enganada, eu vou te achar, eu vou te matar. E a medida protetiva, segundo ela, não está adiantando para ela. Então, o que essas mulheres, que, por exemplo, nesse momento, a nossa audiência está grande. E durante o dia todo, milhares de mulheres vão estar assistindo essa live. Então, a lei ela é para todos ou ela não está sendo aplicada, e essa medida protetiva que nunca cuida dessa mulher, e elas dizem que não denunciam porque tem medo. Elas não vão ficar protegidas,
quando chega na delegacia, elas são expostas, elas são, muitas vezes, humilhadas, porque alguns delegados não têm o carinho que o doutor Aristóteles Sakai tem, esse conhecimento bíblico. E muitas vezes ele fala o seguinte, com o seu comportamento, que às vezes a mulher também, nós não estamos falando só de mulheres cristãs, às vezes chegam lá mulheres com vestes mais, né, curtas, ou muito maquiadas, ou está vindo de um bar, e ela apanha, e às vezes não é nem o próprio delegado, mas o comentário vai dizer, eu estou falando de, aqui, ó, eu anotei pessoas dizendo, quando a gente chega lá, ele fala, também o que, é que você queria? Né? E ela fala desse machismo. Sim. Então, muitas não denunciaram por medo desse marido matá-la depois, porque a medida protetiva não tem protegido as mulheres. Então, mas olha, existem hoje, né, nos estados, as delegacias especializadas, não é, no atendimento à mulher. E eu diria assim que já avançamos muito com relação a isso, pelo fato de termos delegacias especializadas. É lógico que você pode ter aqui e ali, entendeu, alguém que não tem essa mesma sensibilidade no atendimento, mas em geral, eu diria que isso é um problema já bem resolvido, não é? Um problema que nós temos na Delegacia da Mulher, sabe qual é, pastora Elizabeth? É a dificuldade no atendimento por causa do volume, quer dizer, um absurdo. E quando eu estive na Delegacia da Mulher, nós tínhamos por ano 10.000 ocorrências na Delegacia da Mulher. 10.000 em Goiânia. Uma isso população, na sua delegacia? Na Delegacia da Mulher. 10.000. O distrito policial mais movimentado de Goiânia, Goiânia é uma cidade de 1.200.000 habitantes, né? O nosso distrito policial mais movimentado é o primeiro distrito policial por causa da circunscrição, é muito grande a abrangência no centro. Também 10.000 ocorrências por ano, ou seja, nós estávamos recebendo, então, um volume exagerado de ocorrências, né, e flagrantes, então, com relação à violência doméstica. Então, veja como que aumentou muito dentro do lar a violência. Mas, de uma forma geral, o atendimento hoje ele é humanizado e é especializado para poder, então, atender a mulher. Amém. Mas, doutor Stolz, eu quero voltar. O tema nosso é colocando o dedo na ferida do meio evangélico, porque eu estou falando como mulher, né? Como uma mulher cristã, e agora também estou falando com um pastor. Uma mulher me disse ontem, porque esse índice de violência que tem aumentado dentro do lar, o senhor falou uma coisa muito interessante, que a igreja dos últimos 25 anos houve uma explosão, um enchimento de igrejas, mas um volume de pessoas, mas não um volume de conhecimento de Deus. Então, nós temos muitas igrejas cheias, mas de pessoas vazias. Então, a pessoa vai à igreja, mas não deixou que a transformação de Deus penetrasse na vida dela. E ontem uma mulher me disse algo interessante. Irmã Elizabeth, eu cansei, essa foi a palavra, mulher não é centro de reabilitação para homens. Porque eu tentei reabilitar meu marido bêbado e frequentador de igreja, chegava da igreja, ia beber. Eu cansei de ser centro de reabilitação de homem. A outra disse assim, eu cansei de orar. Eu estou comentando agora com o pastor Aristóteles, né? O delegado está aí, mas não existe oração para homem se tornar bonzinho. E a outra me disse, violência não se resolve com oração. Então, são 3 declarações que me deixaram ontem, e ontem foi um dia difícil para a nossa família. O senhor acompanhou o nosso, como que eu vou dizer, a batalha espiritual que enfrentamos ontem, né? E
E essas 3 declarações me deixaram assim, sabe? Mulher não é centro de reabilitação para homens. O que a mulher cristã pode fazer, então, com um homem que frequenta a igreja, mas continua bebendo, às vezes até tendo um carro, e o que ela faz? O que essa mulher fala? Bom, nós vivemos hoje uma sociedade, e a igreja não está isenta disso, onde nós temos homens fracos e mulheres fortes. Então, a violência doméstica, ela é a incompetência do homem para lidar com a mulher, com o ser mulher. Aquilo que Deus criou para ser um jardim, né? Um jardim de alegria, de delícias, num relacionamento, né, de um homem e uma mulher, nós transformamos numa guerra, numa disputa. Vamos ver campo de guerra. Quais são, um campo de guerra, quais são as áreas de proteção que a Lei Maria da Penha traz para a mulher. Primeiro, violência física, a violência psicológica, a violência moral, não é? A violência patrimonial. Então, a violência, ela se multiplicou no nosso meio porque nós passamos a amar mais as coisas e não as pessoas. Então, o homem, ele é o maior responsável por qualquer problema que ocorra dentro de uma família. Ele é o maior responsável. Então, e também é o mais incompetente, porque se você tem violência doméstica em casa, o marido foi incompetente em algum momento, não é? Então, mas a mulher não tem participação, a mulher não tem responsabilidade? Tem também. A mulher também tem responsabilidade, mas a maior responsabilidade é do homem. Então, aí nós precisamos, pastora Elizabeth, compreender que nós temos situações diferenciadas. Então, nós temos a violência como um todo, que ela é resultado de comportamentos. Esse é um tipo de violência, que é a chamada violência aprendida. Então, por exemplo, muitos dos agressores das mulheres, eles presenciaram agressão em casa, o pai agredindo a mãe. Ou eles mesmos foram vítimas da violência. E estão reproduzindo essa violência. Então, essa é uma violência como um todo. Então, o agressor, ele geralmente é agressor porque ele foi agredido. Aí nós poderíamos colocar aí pelo menos 70% da violência, ela se explica dessa forma. A pessoa, ela está reproduzindo uma violência sofrida, né? E que não foi tratada. Algo que não foi tratado. Mas aí eu pergunto, mas então, e a mulher tem que lidar e tolerar isso? Não. Não. Então, qual é a regra? Isso dentro e fora da igreja, como ser humano. A violência não é algo que deva ser tolerado. Não, em absoluto. Não encontramos isso nos códigos. Acabou de chegar uma pergunta aqui. Acabou de chegar uma pergunta aqui nesse sentido. A mulher, por ser cristã e estar debaixo daquela palavra, sede submissas ao seu marido, nesse contexto, ela é obrigada a conviver com essa violência e como ela deve agir? Chegou essa pergunta aqui agora. Eu respondo fazendo uma analogia. Uma ordem ilegal deve ser cumprida por um subordinado? Não estou aqui eu dizendo que a mulher é subordinada à mulher, ao marido, no sentido hierárquico. Não é isso. Não é isso. A Bíblia nunca ensinou isso. Nem no Velho, nem no Novo Testamento. E Jesus, quando ele vem falar sobre a questão da família, então ele muda completamente o conceito e a responsabilidade é muito maior do homem, porque diz, a mulher, né, e digo Paulo, né, nas suas cartas, ele então sempre tratou dessa questão familiar. E é interessante, Beth,
que a questão familiar, porque nós estamos falando para pessoas que conhecem a palavra de Deus. A questão familiar de relacionamento sempre foi tratado muito próximo da espiritualidade. Então nós vemos ali, por exemplo, Então, ali em Gálatas nós vemos Paulo falando sobre os dons, não é? O fruto do Espírito, não é? E os frutos da carne, não é? Então, logo em seguida, as obras da carne. Ele começa a falar sobre o quê? Sobre família, sobre homens. Amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, veja bem, o grande problema é que nós vivemos um evangelho esquizofrênico, onde nós pensamos que somos espirituais, sendo carnais nos nossos relacionamentos. Então, nós abandonamos aqueles requisitos estabelecidos, ministrados por Paulo a Timóteo, ser o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na fé. Então, não adianta um homem querer ser espiritual ou se dizer espiritual sendo carnal nos seus relacionamentos. E aí, nós não estamos nem falando ainda das aberrações que acontecem nos relacionamentos. Então, pastora, nós vemos então que a igreja precisa repensar e urgentemente à luz dos números. Então, a sua regra de conduta e fé. Então, porque enquanto nós estivermos produzindo os mesmos frutos produzidos pelo homem natural, violência, ódio, inveja, não é prostituição, então nós estaremos abrindo brecha para um questionamento maior. Será? E aqui, ó, tem uma palavra aqui que eu peguei ontem também de uma pesquisa. A cada 15 segundos, uma mulher sofre um tipo de violência. Enquanto nós estamos fazendo essa live, quantas mulheres não foram estupradas, tiveram espancamentos ou foram agredidas, sofreram algum tipo de violência? E entre esses, cada 15 segundos, uma mulher agredida, 42%. O que está me chamando a atenção você agora só está se doendo porque apareceu esses números com as mulheres cristãs? Quer dizer que antes você não sofria? Não. Toda vida eu trabalhei, né? Toda vida nós ajudamos mulheres a serem reabilitadas, trabalhamos com casais com essas convulsões no meio do casamento, mas, pastor Aristóteles, eu tenho estado sacudida, sim, porque os números não mentem. E são 42% de mulheres cristãs agredidas e está chegando aqui, ó, está passando ali todo momento. Eu sofro isso, não denuncio por medo. O que o pastor me aconselha? Devo falar? Devo denunciar ou devo me calar? E um ainda disse aqui, ó, eu sofro violência em silêncio, para que ele não fique envergonhado diante da igreja. E aí agora, pastor Aristóteles? Denunciar sempre. A violência, sempre, a violência, precisamos compreender esses fatores, né? Ela, primeiramente, ela é aprendida, falamos sobre isso, ela é aprendida. Ele está reproduzindo algo que ele viu ou viveu. Então, mulher de Deus, na hora de escolher, não basta ser crente. Na hora de escolher, dá uma olhadinha no seu histórico.
Dê uma olhadinha como ele trata a mãe dele. Dê uma olhadinha como que são os relacionamentos dele com mulher. Né? Uhum. Então, Meu marido falou isso ontem. Então, primeiramente, a violência ela é aprendida. Segundo, e agora, é uma responsabilidade para a mulher. É uma questão de atitude da mulher. A violência, ela doméstica, ela é progressiva. Ela começa com uma injúria, que é a violência moral, vagabunda, você não presta, não é? E ela Você vai não vale nada, caminhando, não preciso de você. pode caminhar para uma violência psicológica, que é a ameaça. Nós não podemos, viu, pastora, é interessante, na delegacia nós aprendemos a valorizar a letalidade de uma ameaça. Uma ameaça pode parecer apenas uma cabeça quente, mas não, nós precisamos fazer leituras desta ameaça. Muito bem. E ela pode progredir, então, para uma violência patrimonial, uma violência física. Qual que é a Mas violência quando patrimonial? Essa eu não conheço. Qual que é a a violência violência, patrimonial? muitos homens se aproximam de mulheres por causa do seu patrimônio. Quer dizer, Ah, interessados na boa vida que ela possa oferecer a ele. Mas a violência patrimonial também é quando o homem começa a destruir os bens da mulher, não é? Então, uma existe me disse assim, uma... ó, tá dentro disso aí, só um Sim, viés. Uma me disse assim ontem, irmã Elizabeth, isso que você acabou de falar, tem recebido xingamentos, eu sou uma mulher que cuida da minha casa, dos trabalhos domésticos, nunca estudei, sempre estive cuidando do meu marido, dos meus filhos, sou pastora, sou cristã, meu marido é pastor, mas ele diz que não precisa de mim, todas as tarefas que eu faço sempre tem uma reprovação por melhor que eu faça, e ele agora começou a tomar cartões de mim, não que eu seja uma mulher que gaste, que eu esteja sendo disciplinada, não. Eu sou uma mulher comedida, mas é um tipo de cadeirinha da disciplina, é como se fosse um castigo ele tomar os cartões dela, e ela diz: tenho conseguido comprar algumas coisas porque amigas estão investindo em mim. Que tipo de violência é essa que eu estou sofrendo? essa é uma violência patrimonial, esse exemplo. Mas existe um exemplo mais terrível, que é aquele onde o homem mantém a mulher aprisionada a si pela dependência financeira. Não é? Quer Então, dizer, eu não me separo, não denuncio, porque eu não estudei, eu não trabalho, e eu tenho que me sujeitar a esse tipo de vida, porque eu não sei fazer nada e eu vivo bem, vivo num bom apartamento, numa boa casa, e se eu sair, eu vou me dar mal lá fora. É um é, tipo da síndrome de Estocolmo, que a pessoa acaba cedendo, apaixonando ou ficando ligada espiritualmente e amorosamente com aquele algoz? É mais ou menos isso? mais ou menos, porque a síndrome de Estocolmo, ela é um ato voluntário, ou foi, né? Aquele assalto que houve num É, banco em Estocolmo, né? E uma isso, das vítimas do assalto acabou se apaixonando por um dos assaltantes, mas foi um ato, vamos dizer isso. assim, mas isso mostra como que às vezes a pessoa, ela, para se proteger, se submete. Né? Uhum. E é interessante que a Bíblia fala, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Não é essa a submissão. A Bíblia não está dizendo que essa mulher precisa tolerar violência e continuar calada. Não. Uhum. Eu falava sobre a violência progressiva. Se vem uma ofensa moral, não é? Um xingamento, Uhum. não faz nada.
Não é? Não estou dizendo aqui ou sugerindo que a mulher ela tome uma medida extrema, porque problemas nós temos nos casamentos. Qualquer casamento, Todos não os existe dias. casamento sem problema, não existe. Não é? Uhum. E o grande mérito do casamento é superar os problemas. Por isso, pastor, aqui eu ouso fazer uma afirmação aqui que ela deve nos levar a uma reflexão. O casamento, aquele que Deus uniu, não é apenas aquele que é feito em frente a um pastor ou um padre, Uhum. mas é aquele que todos os dias tem a renovação de seus princípios na palavra de Deus. Amém. Glória a Todos os Deus. dias. Então, eu vou fazer agora a afirmação, para que eu não seja mal entendido, ok? Uhum. Então, o casamento que Deus uniu é aquele que se renova a cada dia dentro dos princípios da palavra de Deus, que tem a bênção de Deus. A Lei Maria da Penha, ela, ao contrário de que muitos possam pensar, ela não veio para acabar com os casamentos, senão aqueles que Deus não uniu. Nossa, que A, revelação a essa. não ser porque veja bem, vamos pegar o caso de uma mulher que esteja sendo, e eu lamento que isso ocorra, mais do que se poderia imaginar no meio cristão. Sim. A mulher que está sofrendo xingamento, não é? Mas ela não se preocupa com isso e aquilo vai progredindo para uma ameaça e depois pode chegar até a violência extrema, no caso do feminicídio. Nós sabemos que a maioria dos feminicídios começaram com essas violências menores. Então, se a mulher não denuncia, lógico que ela deve buscar resolver esse problema, ela deve buscar ajuda, não é? Então, Antes de chegar nesse ápice, né? para tentar salvar o seu casamento, o seu relacionamento. Mas Uhum. ela não pode tolerar essas violências se o outro, o companheiro, ele não tem uma disposição para mudança, então ela deve Uhum. logo denunciar, sim. Sabe por quê? Porque mesmo denunciando, mesmo adotadas as providências, mesmo que tenha medidas protetivas, mesmo que ele seja condenado, se Uhum. esse casamento foi Deus que uniu, essa lei não vai separar. Essa lei, então, entendi. Eles encontrarão uma possibilidade amanhã de união, entende? Então, Uhum. a, a palavra de Deus ela é muito clara. Nós, como homens e mulheres, temos responsabilidade sobre as nossas atitudes. Nós vivemos, Uhum. pastor Elizabeth, um tempo em que temos uma banalização da graça divina. Não é? Verdade. Então, Uhum. porque muitas vezes é, a, se acredita ou tem sido pregado, não é que uma vez salvo, então todas as suas atitudes, todos os seus erros devem ser tolerados. Tolerados, Uhum. não é? Por quê? Porque você é uma nova natureza. Você é um crente, não é? Que peca. Você não é um pecador. Essa é uma verdade, mas Uhum. isso não pode justificar pessoas de caráter mal formado, de pessoas que cometem crimes e não queiram ser responsabilizados por isso.
Uhum. A conversão, a nova natureza que é criada no homem a partir do momento em que ele encontra com Jesus de Nazaré, que ele é confrontado com a sua natureza. Nós estamos falando de natureza. Então, enquanto este homem violento não morrer, a violência estará permeando a sua vida e seus relacionamentos. Cumpre a ele dominá-la. Não é assim que a palavra diz? Amém. Não é? Olha, então, nós vamos ter que dar um resumo, porque já são 11 horas e 5 minutos, e vamos ter que encerrar a live, mas deixando já, nós não vamos encerrar o assunto hoje, porque o que nós tínhamos combinado, nós estaríamos falando ontem e hoje. Como não foi possível, eu gostaria de saber se nós podemos dar continuidade, devido ao tanto de mensagens que estão chegando, se nós poderíamos dar prosseguimento na segunda-feira, numa próxima live, porque são muitos detalhes que nós precisamos entender, e só uma pessoa como o senhor, pastor Aristóteles e doutor Aristóteles, para nos ajudar como mulheres leigas nesse assunto, a entender o olhar que nós temos que ter como líderes, que esse problema não pode ser varrido para debaixo do tapete. Os números não mentem, os números estão aí, e como liderança nós temos que tomar algumas providências que eu não sei como. E também ajudar algumas mulheres que estão perguntando um monte de perguntas. Eu já vou encaminhar algumas para o senhor. E eu gostaria de saber, podemos contar com o senhor na próxima segunda-feira? De minha parte, será um prazer muito grande. Né? Estou inteiramente à disposição. Então, pastor Aristóteles, nós estaremos juntos outras vezes, porque eu quero voltar a fazer o Vale a Pena Ler de novo, onde nós teremos a ceia, que da outra vez também não foi possível. Então, com essa internet, mais ou menos agora aqui, dá para a gente fazer esse trabalho. Então, vão ficar algumas perguntas, viu, mulheres, que estão aqui, ó. Dezenas de perguntas que estão chegando vão ser encaminhadas, e na próxima segunda, nós continuaremos com o dedo na ferida, trazendo aqui algumas respostas. Nós não queremos ser avestruz, né, pastor Aristóteles, de encobrir nossa cabeça e deixar o problema de fora como se não estivesse acontecendo nada. Há um número, há uma violência, e os líderes, uma coisa que você disse que está aqui na minha cabeça, que eu acho que nós podemos fazer uma live sobre isso. Homens fracos convivendo com mulheres fortes. Sabe? É uma verdade. É um tema que nós vamos desenvolver, e eu sinto falta, pastor Aristóteles, disso que nós estamos fazendo hoje. Porque, geralmente, eu passo o olhar feminino. Mas é muito bom ter um homem coerente, um homem trabalhado por Deus, dando o olhar masculino, não o homem machista, mas o homem trabalhado por Deus para estar trabalhando com essas mulheres fortes. Porque falaram para o meu marido ir para a live. Irmã Elizabeth, os maridos começaram a me ligar. A senhora está colocando as mulheres muito fortes. E os homens não estão recebendo nada. Manda o irmão Valdemar vir para a live. Só que você já conhece o meu marido. Calmo, sereno, tranquilo. E ele vai falar isso que você falou para a irmã. Se a irmã falasse, irmão Valdemar, meu marido está me batendo, o que eu vou fazer? Aí ele vai falar assim, uai, minha irmã, você tinha que ter visto o tipo de camarada que você ia envolver. E ele vai falar contextos que nós vamos ficar loucos aqui. Então, eu já quero te deixar desafiado. Segunda-feira, na live Dedo na Ferida,
conversando com essas mulheres e já deixar uma próxima engatilhada. Homens fracos convivendo com mulheres fortes, o que fazer? E já vai trabalhando esse tema, que as mulheres vão Perfeito. gostar de saber como que esses homens vão conviver com essas mulheres fortes e poderosas que Deus está levantando. Perfeitamente. Amém, amém. Eu gostaria Então, de, assim, então, já nos despedindo, né, de hoje, mas uhum, nos preparando para segunda-feira, eu queria deixar aqui, então, uma palavra que pode ser esclarecedora para algumas mulheres que estejam sendo vítimas, lamentavelmente, de uhum. violência. Muitas vezes, a denúncia que você não faz, ela mesma é que poderia salvar o seu casamento. Meu Deus, anotem essa frase, mulheres. A Exatamente. denúncia que você não faz é exatamente a arma que estaria salvando seu casamento. Olha que coisa. Exatamente. Exatamente. Porque a palavra de Deus, ela começa Deus criando o quê? Uma família. Então, família é o projeto de Deus. Não para ser isso que está acontecendo. Não para ter violência e ter tolerância dessa violência. Uhum. Mas, muitas vezes, o que o marido precisa é de um choque. Às vezes, o amor com o qual ele está pensando que ama a sua mulher, na verdade é um desvio, não é, de um trauma de alguma coisa que não foi tratado e que muitas vezes a lei ela é necessária para isso. Então, Uhum. e não significa, não é, voltando àquela expressão da Lei Maria da Penha, não significa que ela veio para acabar com os casamentos, mas ela veio para dar dignidade aos relacionamentos. Então, mulher, Oh, que você tem uma bênção. arma poderosa nas suas mãos. E podemos, na segunda-feira, pastor Elizabeth, falar um pouco sobre Sim. uma lei recente que foi sancionada, né, pelo presidente e que Uhum. entrou em vigor a partir do dia 8, agora de julho, que permite a continuidade das providências da Lei Maria da Penha, não é, durante a pandemia. Oh. Então, uma das Uhum. novidades, ela é a medida protetiva que pode ser solicitada online. Ó, novidades, hein, minhas irmãs? Você que acabou de escrever que está sofrendo violência e não denuncia por medo, olha aí, você pode fazer isso online sem precisar, então, ir na delegacia. E outra novidade é que a medida protetiva que antes era concedida apenas pelo juiz, pode ser concedida excepcionalmente pelo delegado, ou não Uhum. havendo delegado na cidade, pelo policial que ali estiver. Então, são Olha medidas que bênção. importantes, né? Porque, Uhum. como foi dito no começo do programa, não é? Aí, relato de ouvintes do programa, eu fui à delegacia, medida protetiva não resolveu nada, né? Então, eu Uhum. não consegui a medida protetiva. Então, ela só se justifica quando ela vem no tempo, a tempo, não Uhum. é? Para socorrer a mulher. Então, essa é uma novidade, né, de uma lei que foi agora publicada para não, e outra coisa, não somente atendendo a questão da mulher, mas do menor, da criança adolescente, do idoso e do Uhum. deficiente físico nesse tempo de pandemia, quando muitas atrocidades estão acontecendo nos lares, porque a pandemia nos confinou dentro dos nossos lares.
E veja, a família não estava preparada para isso, né? Nem todas, não é? Eu acho Nem que todas. nós temos aí famílias que se uniram mais nesse período de pandemia. A violência doméstica aumentou, não é? E também a violência contra o idoso, a criança, né? A adolescente e contra o deficiente físico. Então, de maneira que é um avanço na legislação, não é algo que está à disposição. Então, mas vale aquela recomendação. A denúncia, ela é muito importante por várias razões, não vamos agora falar aqui sobre isso, eu digo do ponto de vista legal. Ela é fundamental, mas do ponto de vista da solução do problema, então ela é essencial. A denúncia, ela precisa ser trazida, não é no primeiro momento, e ela pode, inclusive, bem tratada, até salvar o relacionamento. Okay. Amém. Ô, pastor Stólis, obrigada por estar aqui no nosso A Viva Mulher, porque o intuito aqui é trazer vida ao ser humano e essa mulher, trazer vida para dentro da casa dela, sendo coluna nessa casa, né? Mas quando a casa está com o telhado, né, sem telhado ou telhado estragado, nós temos que nos juntar para trabalhar isso, porque quero deixar aqui bem claro, nós não estamos fazendo apologia a divórcio, não estamos fazendo apologia para que mulheres abandonem os lares e saiam. Nós estamos falando porque há agressões violentas que precisam ser denunciadas e, como o pastor disse, talvez a denúncia é a arma que vai te salvar e salvar também o seu casamento e salvar esse marido que precisa de ajuda. E ele tem que levar um choque para saber, ou eu não posso fazer o que eu quero, e a mulher, ela não é um objeto, ela é um ser humano que merece respeito e merece ser cuidada como Cristo amou e cuida da sua igreja. E Vamos como deixar que engatilhado, então, já deixando para segunda-feira as próximas instruções. como foi que Cristo amou a igreja? Dando a sua própria vida por Morrendo e se ela. entregando por ela. Amém, amém. Obrigada, meu pastor. Obrigada Amém. também e trazer tantos esclarecimentos judiciais, né? Do contexto de informações de leis que nós, leigas, desconhecemos. E vamos estar juntos muitas vezes, então, combinadíssimo que estaremos juntos no A Viva Mulher de segunda-feira, às 10 horas novamente. Obrigada pela participação. Até lá, se Deus assim nos permitir. E Nos obrigado pela permitir. oportunidade, né, de participar desse espaço tão nobre. Amém. Obrigada, minhas irmãs. Shalom. Nos encontramos, então, em nome de Jesus, no A Viva Mulher, às 10 horas da manhã, na próxima segunda. Já avisa outras mulheres. Nós vamos deixar aqui disponível no canal e vamos jogar no YouTube para que outras pessoas também assistam. Muito obrigada, meu pastor. Obrigada, minhas irmãs. Nos encontraremos no nome do Senhor. A paz do Senhor.